Muito bom dia, seja bem-vindo à nossa aula de número 187 e nessa aula aqui eu vou explicar para você os 5 princípios para você ler bem a Bíblia e conseguir entender o que ela tá falando, tá bom? Seja bem-vinda, você que tá aqui ao vivo comigo, por favor, me fala se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Fala pra mim também se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Um bom dia especial pro senhor meu pai, que entrou aqui na live. Beijo, pai. Bom dia pra Carol. Bom dia, Elis. Bom dia, Marjorie. Bom dia, Bruna. Bom dia, Aline, Franci, Carol. Fala pra mim, tá? Se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? E coloca pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Elenir, sou nova aqui, seja bem-vinda. Bom dia, Paula, Sidneia, Sara também, Ana Paula. Coloca pra mim, tá? Fala aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem primeiro. Tudo certinho pra eu poder continuar. Opa, peraí só um pouquinho que eu tirei aqui o negócio da frente. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Coloca assim, ó, se você é novata ou se você é veterana. Marjorie também é novata, seja bem-vinda. Bom dia, Angélica. Bruna, veterana com 8 cursos em andamentos. Meu Deus, Bruna é das minhas. Obrigada, Carol. Ana disse que tá ouvindo também. Marinete disse que tá tudo certo. Luana também é novata. Então, olha só. Antes de eu me apresentar aqui pra você que é novata, né, te dar as boas-vindas, já vamos fazer um negócio aqui juntas. Aqui embaixo, tá? Vai ter 3 pontinhos. Caso você não esteja conseguindo ver o aviãozinho, você clica nos 3 pontinhos que vai aparecer. E com esse avião, você vai mandar essa live pra todo mundo, tá bom? Pastora Ângela, meu amor, um beijo. Josália, bom dia. Elaine, Tereza, Cris, Alana. Então, olha só, pra você que tá aqui pela primeira vez, tá? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Priscila, sou casada com Técio. Eu e Técio temos um filho, Azaf. Nós somos pastores auxiliares na Seven Church, que é a igreja que nós frequentamos há mais de 20 anos. Deixa eu só baixar aqui essa música. Pronto. Que nós frequentamos há mais de 20 anos. E também a gente tem a nossa empresa chamada Academia de Vida Abundante. Na nossa empresa, nós temos várias frentes de trabalho. E uma delas é a que eu desenvolvo aqui com vocês, minhas alunas queridas, que é o quê? O estudo da Bíblia, tá? Para mulheres. Então, o meu foco aqui é ajudar você a se tornar uma mulher mais sábia através do estudo da Bíblia. Tudo que a gente faz aqui, todas as aulas, todos os posts, tudo sempre vai ter o propósito de ajudar você a ser mais sábia através do estudo da Bíblia. E aí, pra você que ama estudar a Bíblia, tem alguém aqui que gosta de estudar a Bíblia? Ai, não, Pri, eu até não sei nem te dizer se eu gosto, porque eu nunca consegui nem começar. Fala pra mim se você gosta de estudar ou se você gostaria de começar. Coloca aí pra mim eu sim ou eu não, tá? E aí você tem algumas formas de estudar comigo. A primeira delas é aqui nas nossas aulas gratuitas, através de todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo pra vocês. A gente tem aqui o nosso canal do Instagram, tá? A gente tem o canal gratuito do YouTube também, para você estudar a Bíblia comigo. Várias aulas lá gratuitas. A gente tem aqui no Insta vários posts, os stories, as caixinhas. E também tem o nosso canal do Telegram, beleza? E além disso, a gente tem, Pri, tenho cursos avançados e mentorias sobre o estudo da Bíblia. Inclusive hoje, né? Você que é minha aluna já veterana que tá comigo lá no nosso grupo de WhatsApp ou no canal do Telegram, você já tá sabendo que hoje nós vamos lançar um curso novo aqui ao vivo com vocês, tá bom? Vou explicar tudo aqui no decorrer dessa aula, mas fica comigo, que primeiro eu quero explicar pra você os 5 princípios pra você ler bem a palavra de Deus. Não adianta, gente, a gente só pegar a Bíblia e ler de qualquer forma. Existe uma forma correta de ler a Bíblia, de usar, né, essa bênção que Deus deixou pra gente. Mas, antes de falar pra você dos 5 princípios, eu quero ver com você o seguinte, tá? Pri, por que que eu preciso me alimentar com a Bíblia, com a palavra de Deus?
Por que eu preciso estudar a Bíblia? Por que, Pri, que eu não posso desenvolver a minha vida espiritual, por exemplo, lendo o versículo da caixinha de promessa? Quem aqui é do tempo da caixinha de promessa? Tem alguém assim? Eu já entrego logo, né, que eu sou vintage. Pra não dizer assim que eu sou antiga, né? Tem alguém aqui que é do tempo da caixinha de promessa? Pra quem não sabe, caixinha de promessa, que é um negócio super legal, tá? O problema é o destino que as pessoas deram. Era uma caixinha que você comprava e aí nela tinham vários versículos escritos, só promessa, claro, como o nome já diz. E você puxava ali um versículo e lia, e aquilo era o seu versículo daquele dia, tá? Qual é o problema da caixinha de promessa, Pri? É você achar que um versículo da caixinha de promessa é o suficiente para alimentar o seu espírito. E aí tem muito crente, né, que é crente da caixinha de promessa. Pri, você tem preconceito contra a caixinha? Não, nenhum, é maravilhoso, super legal. O problema é ela substituir o uso da Bíblia. E por que é importante a gente ler a Bíblia? A resposta tá lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Isso aqui quem vai falar é o próprio Jesus, tá bom? Olha só o que ele diz. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O que Jesus está explicando aqui? Que eu e você, pra gente sobreviver, pra gente ter vida, né? E vida em abundante, como Ele quer dar pra gente, nós não precisamos só de comida física. Não sei se tem alguém aqui da área de saúde ou alguma nutri, mas cada vez mais nós temos criado a consciência de comer melhor, certo? Diminuir o açúcar, diminuir o consumo de industrializados, né? De gordura, de óleo. Por quê? Porque a gente quer ser saudável, a gente quer ter uma boa saúde, quer ter uma vida longa, a gente não quer, né, desenvolver doenças crônicas. E a maioria das pessoas com acesso à internet, com conhecimento, tem tido esse conhecimento com relação à saúde, ok? Só que a gente não se atenta para isso aqui que Jesus disse, que não adianta só você alimentar bem o seu corpo. Você precisa cuidar bem também do seu espírito. E Jesus é muito claro em dizer que o que alimenta a nossa vida é a palavra que sai da boca de Deus. Pri, e aonde que está? Aonde que eu consigo encontrar essa palavra que sai da boca de Deus? Na Bíblia, gente, ok? Falando em Bíblia, eu esqueci de falar isso no começo. Pega aí a sua Bíblia para você ir acompanhando os versículos que eu vou falar. E se você puder também, pega o seu caderninho para você anotar as dicas que eu vou dar aqui hoje, beleza? Então vamos lá. A gente já viu aqui, né, que a gente não pode viver só de pão, mas a gente precisa da palavra de Deus. Pri, o que acontece com uma pessoa, com uma mulher, que é 99,9% da gente que tá aqui? O que acontece com uma mulher, com uma pessoa que não se alimenta da palavra de Deus? O que vocês acham que acontece? Falem aí pra mim. Vocês acham que essa pessoa que não come bem da palavra de Deus, ela vai ser uma pessoa saudável? Sim ou não? Escreve aí pra mim, tá? Vamos lá. Algumas características, né? Eu vou falar de sintomas de quem não se alimenta bem. E aí, eu quero que você preste atenção se você possui algum ou alguns desses sintomas. Porque a aula aqui, gente, não é pra dar medo em você, não é pra assustar, mas é pra acordar você. Existem coisas que você está vivendo na sua vida hoje, que é fruto da sua desnutrição espiritual. Ó, a Mari já colocou aqui, né, fica anêmica, fraca. Exatamente. E no reino espiritual, o que acontece quando você não se alimenta bem? Você tem fraqueza espiritual. Basta um sopro, tá? Que você já fica fraquinha. Se Satanás joga uma seta na sua direção, se ele arma uma armadilha pra você, se ele coloca algo aí no seu caminho, tá? Pra fazer você tropeçar, você tá tão fraquinha que aquilo que era pra ser uma topada, né? Que você topa ali, toma um susto, mas continua andando, se torna uma queda enorme. Por quê? Porque você tá fraca, ok? Segunda coisa, essa pessoa, ela não conhece bem a Deus.
ela quer ter intimidade com Deus, ela quer ouvir a voz de Deus e ela não consegue. Por quê? Porque ela não está bem alimentada. Ela não tem, gente, como você ouvir a voz de Deus se você não tem profundidade na palavra. Ai, Pri, mas tal pessoa vai falar comigo. Tá, Deus vai usar as pessoas para falar comigo e Deus usa, só que entenda. É sua responsabilidade ter a Bíblia dentro do seu coração, ter entendimento para conseguir ter discernimento para saber se aquela palavra ali é algo que é para você ou se não é, ok? Pri, como que eu sei que algo é da vontade de Deus? Como que eu sei que é Deus falando comigo? Pela Bíblia. Então vamos lá. Você tem fraqueza espiritual, você não conhece bem a Deus, ok? Você não sabe a sua identidade. Como assim, Pri? Eu não sei se você já passou por essa sensação de você parar e pensar assim, cara, quem eu sou? Qual é o meu valor? Você não percebe o seu valor, não entende quem você é em Deus, tá? E aí, quando você não sabe qual é a sua identidade, entenda o seguinte, né? Já dando aqui um spoiler do curso novo que eu vou lançar para vocês hoje. A sua identidade você não encontra em livros, em outras pessoas, olhando para dentro de você mesmo. Como o mundo tenta dizer para você, ai, olhe para dentro de si, encontre o seu propósito, a sua identidade. Isso não existe, tá? A sua identidade você só consegue quando você olha para Deus. Então, é uma sequência aqui de sintomas. Porque se eu não conheço a Deus como Ele deseja ser conhecido, eu não consigo conhecer a mim mesmo. Porque lá em Gênesis diz que nós somos criadas à imagem e semelhança do Criador. A Bíblia fala também que Jesus ele é o nosso modelo, ele é a nossa origem e o nosso destino. Isso fala de identidade, fala de propósito. E se você não tem profundidade no seu relacionamento com Deus, se você não tem profundidade na Bíblia, você é uma mulher perdida, que não tem identidade, que não tem propósito. E isso, gente, isso traz muita tristeza pro coração. A gente acha assim, ai não, Pri, esse negócio de propósito é coisa do povo da internet que inventou isso para vender curso, só que não é. Se você não sabe qual é o propósito da sua vida, se você não tem clareza, quando a prova vem, você fica desesperada. Quem prova, né, essa teoria é um escritor que ele passou pelo campo de concentração. O nome do livro que ele escreveu é Em Busca de Sentido, se não me falha a memória é esse, e o nome dele é Viktor Frankl. Ele percebeu, ele estava no campo de concentração, ele era judeu, e ele percebeu que as pessoas que, como ele, sabiam do seu propósito, tinham planos futuros, conseguiram sobreviver ao Holocausto. E os amigos dele, que tinham uma oportunidade ali, né, de escapar da morte, de continuar vivo, eles desistiam porque eles não tinham propósito, a vida deles não tinha sentido. Então, quando a sua vida não tem sentido, tudo dói mais. Você se sente perdida, você não tem ânimo para levantar. Existe uma série de doenças e de dores que são acarretadas na vida de uma pessoa que não sabe o seu propósito. Outra coisa que acontece quando você não se alimenta bem da palavra de Deus. Você vive uma vida aprisionada por mentiras. Por quê? Jesus ele fala, tá? Lá em João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32, que nós precisamos permanecer na palavra de Deus. E que quando você conhece a verdade liberta. Ou seja, a gente tenta usar só o versículo 32, mas a frase toda está lá no começa no versículo 31. Você precisa se aprofundar na Bíblia, você precisa firmar, ouvir as palavras de Jesus e obedecer. E é essa verdade que vai libertar você. Então, se você não tem contato com a Bíblia, se você não tem profundidade, as mentiras de Satanás vão entrando aqui na sua cabecinha e você vai vivendo uma vida de engano. Pri, me dá exemplo de mentiras que eu posso estar vivendo hoje. Você não é capaz, você não é bom o suficiente, você nunca vai dar certo, você não presta pra nada. Deus não ama você, Deus cuida de todo mundo, mas não cuida de você. Esse pecado, essa culpa que você carrega, você vai morrer com ela, porque não existe nada que possa perdoar. Isso que você fez é muito grave. Você não nasceu pra ser feliz,
você não é capaz de formar uma família. E são várias mentiras que Satanás vai plantando. E essas mentiras são mentiras relacionadas a você, certo? Quem tá entendendo, gente? Coloca aí o símbolo do foguinho. E aí vão existir também as mentiras relacionadas a Deus, relacionadas a outras pessoas. Então, por exemplo, com a internet, a gente tem coisas boas e coisas não tão boas. Como assim, Pri? Por causa da internet, muitas pessoas ganharam voz. Ótimo. Mas também por causa da internet, pessoas que ou não têm conhecimento suficiente da palavra de Deus, ou que são falsos profetas, mal intencionados mesmo, eles vêm aqui no Instagram, no YouTube, abrem a tela e começam a liberar falsas profecias. E pessoas que não têm profundidade na palavra de Deus caem igual um patinho. O problema, gente, não é existir o falso profeta. O problema é você ser inocente de não se preparar. Pri, e por que é inocência? Porque lá em Mateus capítulo 24, Jesus já deixou avisado o quê? Que nos últimos dias, o maior sinal da vinda dele, o maior sinal de que estaria próximo dele chegar, seria o espírito do engano. E quantas pessoas, gente, eu, Pri, falo isso porque eu conheço ao vivo, cara a cara. Quantas pessoas saíram da igreja por causa de engano? Quantas pessoas estão dentro da igreja e vivem uma vida de engano? Então, você não pode viver aprisionada por mentiras. A responsabilidade de guardar o seu coração é sua. Eu, Pri, estou aqui dando o meu melhor. Preparei essa aula, estudei a Bíblia, estudo todos os dias, estou fazendo curso, estou escrevendo, fazendo o que eu posso para alertar e para ajudar você. Mas ninguém vai poder sentar na sua mesa e abrir a sua Bíblia no seu lugar. Eu tô aqui, eu e outras pessoas e tantos outros pastores, professores da Bíblia, a gente pode te ajudar, facilitar, fornecer ferramentas, mas quem tem a responsabilidade de guardar o seu coração da mentira é você mesmo. E aí, quantas vezes a sua vida espiritual, emocional, os seus relacionamentos, você está doente porque está vivendo amarrada, aprisionada em mentiras. E o último dos sintomas que eu separei aqui é uma vida sem sabedoria, uma vida de decisões erradas. Deus manda você ir por um lado, tá lá escrito na Bíblia, mas como você não conhece a palavra de Deus, você decide viver baseada no que diz o seu coração, né? Você decide cantar a música da Xuxa e ouvir a voz do seu coração, seguir os seus sentimentos, e o que acontece? Você quebra a cara facilmente. Por quê? Porque você vive uma vida baseada em sentimento e não em princípio. Então, esses são alguns motivos para você acordar hoje e começar a estudar a palavra de Deus hoje. Pri, por que eu não posso deixar para amanhã? Porque hoje, antes de você acordar, o inferno já acordou antes de mim, antes de você, porque eles nem dormem, tá? Planejando em como eles vão atacar, destruir e roubar a nossa vida. Então você não pode dormir no ponto, porque a guerra, a batalha espiritual, ela é real. Vocês entenderam até aqui, gente? Coloca aí o símbolo do foguinho pra mim. E a minha pergunta pra você hoje é o seguinte: até quando você vai viver escravizada pelo engano, pela falta, né, de comunhão, de intimidade com Deus? Até quando você vai viver com a mentalidade de escrava, de mendiga espiritual, quando, na verdade, você é filha? E é como se acontecesse, gente, o seguinte: quando você não conhece a palavra de Deus, o que está acontecendo? Você foi adotada, recebeu uma herança enorme, né? Você era pobre, coitadinha, não tinha nem onde cair morta, suja, falida, não tinha o que comer, não tinha nada. Você recebe uma herança, mas você não vai se apresentar para tomar posse e receber aquilo que Deus tem para você. E tem muitas mulheres de Deus, mulheres que amam a Cristo, que estão na igreja e que vivem uma vida de engano. Por quê? Ainda vivem com a mentalidade da escravidão. E o que a Bíblia diz para mim e para você? Que nós não somos mais órfãos, nós somos filhas amadas de Deus. Só que aí a gente precisa viver
de modo digno do evangelho, como Paulo fala lá em Filipenses. Então, chegou, já deu muito tempo para você ser filha e você viver como escrava. Escrava de quê? Do pecado, da culpa, de raiz de rejeição, de relacionamentos que você fica ali com o pires na mão mendigando. Deus, ele quer usar a minha vida e quer usar a sua vida para realizar a vontade dele. Só que, gente, tudo isso, toda essa parte de mudar a mentalidade, tirar a mentalidade de escrava, renovar a nossa mente, começa com duas coisas básicas. Que quem é minha aluna aqui mais antiga já vai lembrar que eu sempre falo com vocês, que é a vitamina BO, que é o quê? Bíblia e oração. Tem gente que tá aqui, né, que quer fazer assim o prato, né, com os molhos mais elaborados, como assim, Pri? Quer fazer campanha de jejum e oração, quer subir no monte. Pri, tem problema em fazer essas coisas? Zero problema. A questão é que tem gente que tá aqui que quer construir uma estrutura enorme sem ter base. E a base, gente, é o feijão com arroz. É a Bíblia e a oração. E é por isso que na aula de hoje eu separei 5 princípios para você ler bem e entender a Bíblia. Ai, Pri, quer dizer que não é só abrir a minha Bíblia lá em qualquer página que vai dar certo? Não, gente. Não funciona assim. E a Bíblia, ela não vai perder o poder dela, ela não vai deixar de falar com você. Mas pense o seguinte, cada alimento tem uma forma de preparar. Você pode preparar um alimento, né, do jeito certo ou preparar do jeito mais difícil. Você pode extrair o máximo de nutrientes de um alimento ou você pode ir ali, dar uma provinha, né, ali no alimento e achar que você vai estar nutrido, só que você não vai estar. E assim é com a palavra de Deus, certo? Então vamos lá, qual é o primeiro princípio, Pri, para eu ler bem e entender a Bíblia? Vamos lá, anota aí você que está anotando. A Bíblia, gente, ela precisa e ela fala com todas as áreas da nossa vida. O primeiro problema que eu vejo muitas pessoas cometerem é que é assim, ó. Quando fala de promessa, é comigo, é pra mim. Quando fala, né, do futuro, do céu, da eternidade, de poder espiritual, de autoridade, pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, opa, Deus está falando comigo. Quando fala de dízimo e oferta, já começa a torcer o nariz. Quando fala de submissão ao marido, você diz assim, opa, essa parte da Bíblia que eu vou deixar para depois, né? Então, a gente quer aceitar só partes da Bíblia. Eu quero a parte da Bíblia que abençoa meu filho, que abençoa meu casamento, mas eu não quero a parte da Bíblia que diz que eu tenho que acordar cedo, como tá lá em Provérbios 31. Eu não quero a parte da Bíblia que diz que eu tenho que falar menos e ouvir mais. Eu quero falar tudo que eu penso. Eu não sou, eu não sou túmulo para ficar guardando as coisas. Eu tenho que, como é que se diz? Exteriorizar os meus pensamentos. Tem que nada, né? Você tem que ser uma mulher sábia. E aí, não adianta você ler a sua Bíblia e você pegar só aquilo que encaixa na sua vida. A Bíblia, ela fala com todas as áreas da nossa vida. Espiritual, emocional, financeira, nos seus relacionamentos, no trato com o filho, na organização do seu tempo. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Segundo princípio, e que está conectado ao primeiro. Você não pode escolher somente as partes confortáveis da Bíblia. Isso, gente, sabe o que é? É quando você tem um paladar infantil. Você já viu aquelas pessoas, mulher adulta, que fica catando verdura do prato? Eu entendo, existem alimentos que eu não consigo comer, né? Se o meu marido tá aqui na live para provar, por exemplo, pimentão. Não tem perigo, né? Eu vejo ali o pimentão. Mas tem gente que é assim, tem aquele paladar infantil. Se não for cheio de açúcar, se não for um negócio assim, muito palatável, ela não come. Não, tem verdura. Não gosto de verdura, Pri. Gente, vida adulta. Na vida adulta, você não come e você não faz só o que você quer, você faz o que é necessário. Então, do mesmo jeito é na Bíblia, você não pode ter um paladar infantil para a Bíblia. Até porque tem criança que tem menos medo de coisas da Bíblia do que eu e você. Vou te dar um exemplo. Tem gente aqui que nunca leu o livro do Apocalipse porque tem medo.
porque não entende, porque é difícil, porque é isso, aquilo, outro. O meu filho, né, Asaf, hoje ele tem 8, mas quando ele tinha 6, ele queria, porque queria que eu lesse Apocalipse pra ele, porque ele achava o livro mais legal de todos. Sabe por quê? Ele aprendeu que Apocalipse é a história do final feliz. E aí ele ama o livro do Apocalipse. Mas aí tem gente que tá aqui que pula o livro de Números, pula o livro de Deuteronômio, pula... Ai, não, Pri, esse livro é chato. Ai, não, Pri, é difícil. Eu consigo ler aqui Daniel só até a parte que conta a história. Quando começa essas visões, a estátua disso, a estátua daquilo, o monstro, a besta que sai não sei de onde. Ai, não, Pri, é muito difícil. Não dá pra mim. Eu entendo, gente, que existem partes da Bíblia que são mais desafiadoras da gente entender. Mas é uma frase que a minha mãe dizia pra mim quando eu era pequena, né? E que é sempre bom repetir pra vocês. Se está na Bíblia, é pra ser lido. Se não fosse importante, Deus não tinha deixado lá. Se as genealogias não tivessem um sentido, não fossem algo que fosse alimentar a minha mente, a sua mente e o seu coração, ok? Então, Deus não tinha colocado ali. A Bíblia diz, a prova de que todo ponto e de que toda vírgula que estão na Bíblia são necessárias, é que Deus diz o seguinte, lá em Apocalipse ele fala, ai daquele que acrescentar ou que retirar algum tio da palavra, da revelação. Todas as pragas que estão descritas no livro de Apocalipse vão cair sobre a vida daquela pessoa. Você entende que quando você seleciona pedaços da Bíblia para você ler, você está retirando partes da Bíblia. E isso, gente, é andar no escuro. Nós não podemos fazer isso. Então esse é o segundo princípio. Pare de ter paladar infantil. Você é uma mulher adulta. Você não pode sair por aí lendo só o que você gosta, estudando só o que você acha legal. Senão você vai ser uma pessoa que não sai do lugar, ok? Terceiro ponto. A Bíblia, ela deve ser lida por inteiro. Eu estava falando sobre isso antes. Mas por quê, Pri? Porque o contexto, ele é tudo na Bíblia, ok? Vamos pegar um versículo que todo mundo aqui conhece, só para eu dar um exemplo. Filipenses, lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maravilhoso. Se você pega esse versículo sozinho, você pensa assim, ai, eu sou uma mulher maravilha, eu posso tudo. Jesus está comigo, né? Nele eu sou mais que vencedora, começa a pegar todas as promessas que estão ali na Bíblia. E, enfim, em Jesus eu posso tudo, vai dar tudo certo, tudo vai dar bom, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu não vou ter dor. E, gente, não tem nada a ver com o que Paulo está falando ali no contexto. Filipenses capítulo 4, Paulo está dizendo justamente que ele aprendeu o segredo para ser contente em qualquer situação, seja na abundância, seja na falta. Que ele aprendeu o segredo para não ser escravo da circunstância. Que ele aprendeu a ser alegre, independente do que está ao redor. E é por isso que ele diz, porque eu tenho Deus, eu posso todas as coisas. Eu posso com o muito e eu posso com o pouco. A abundância não me torna orgulhoso e a falta não me torna um murmurador. Vocês estão entendendo que a falta de contexto, você pegar versículo solto, ok? Sem entender o contexto, isso é muito perigoso. Qual é o princípio, né, do engano? É o princípio que vem lá desde o jardim. Desde o Éden, gente, Satanás, ele usa a mesma estratégia. Ele pega uma verdade, ele mexe ali naquela verdade, transforma em meia verdade e junta com um monte de mentira. O que foi que Satanás disse lá para Eva? Olha, Eva, se você comer do fruto, você não vai morrer. Você vai ter todo o conhecimento. Até aí, era real. O fruto não ia causar a morte. Mas, né, a morte física causaria a morte espiritual. Olha a minha verdade que ele usou. E aí, o fruto ia dar conhecimento para Eva? Ia. Mas ia trazer o pecado para o mundo. E aí ele diz, olha, isso é porque Deus não quer que você seja tão inteligente quanto ele. Deus não quer que você tenha tanta sabedoria como ele. E aí o espírito do engano, o espírito das meias verdades começou a agir desde o Éden. E qual era o problema? Deus tinha dado uma ordem. Deus tinha sido específico com Adão e com Eva. Os dois ouviram a ordem de Deus. Mas Eva não aprofundou. E aí quando vem Satanás que tira o versículo, a palavra de Deus do contexto, Eva cai igual um patinho. E todos os dias
Milhares de pessoas, milhares de mulheres como eu e como você, né? Sem conhecimento, sem profundidade da Bíblia, a gente cai igual um patinho nas mentiras. Então, a Bíblia, ela precisa ser lida por inteiro. Você precisa entender o contexto daquilo que você está estudando. É por isso que no método que eu desenvolvi de estudo da Bíblia, a gente tem toda uma preparação e eu sempre priorizo estudar livros completos. Então, quem é minha aluna que está aqui comigo há mais tempo, já estudou comigo o livro de Tiago, o livro de Ruth, o livro de Esther. Estamos estudando lá na minha mentoria o livro de Filipenses. Por quê? Porque quando você estuda o livro completo, quando você entende o contexto que aquilo ali foi escrito, tá? Você tem menos chance de cair no engano. Então, vamos lá. Eu já falei pra vocês os 3 primeiros princípios. A Bíblia precisa falar em todas as áreas da nossa vida. Você não pode ter o paladar infantil e ficar escolhendo só o que gosta da Bíblia, ok? A Bíblia deve ser lida por inteiro. 4º ponto. As escrituras, elas precisam me levar a 2 coisas. Adorar a Deus e a obedecer. Digamos que você cumpriu todos os princípios, leu a Bíblia toda, estudou, aprofundou, pesquisou o contexto, né? Se isso não leva você a adorar a Deus com profundidade, tem algo errado no seu estudo da Bíblia. Se isso não leva você a ter mudança de vida, a ter mudança de postura, se a sua vida permanece do mesmo jeito, eu sinto dizer que você é simplesmente como um fariseu da época de Jesus. Eram homens estudiosos da palavra, que conheciam todos os detalhes, mas eles não tinham intimidade com Deus, eles não obedeciam a Deus. Eles pegavam a palavra de Deus e mudavam, transformavam para aquela palavra ser de acordo com o que eles queriam. Então, as escrituras precisam levar a gente a adorar e a obedecer. Não existe possibilidade de você ser uma mulher sábia só com conhecimento. A sabedoria precisa de 2 pilares para ela acontecer. Conhecimento profundo de Deus, que vem através da Bíblia, e aplicar. Se você, por exemplo, investir o seu tempo aqui comigo nessa aula, né? Estudando, entendendo aqui, mas você sai aqui dessa live, você sai dessa aula e não muda nada, você continua sem ler a Bíblia, você continua lá só com sua caixinha de promessa, você continua sem buscar mais de Deus, não vai adiantar de nada, a sua vida não vai ter mudança, ok? Então, muitas pessoas, elas estão na igreja, vão na escola dominical, compra curso, compra livro, lê livro de não sei quem, assiste zilhões de mensagens no YouTube, vai pra cima, vai pra baixo, e a vida da pessoa não muda. Por quê? Ela é uma represa cheia de conhecimento, cheia de entendimento, mas não coloca nada em prática. E, ó, conhecimento em excesso, sem a prática, sem você compartilhar com alguém, ensinar e aplicar na sua vida, só gera uma coisa: ansiedade, porque a sua cabecinha fica cheia e ela não tem pra onde ir. 5º e último princípio, tá? A gente precisa entender o seguinte: eu e você, nós não precisamos e nós não vamos entender tudo que está na Bíblia. Como assim, Pri? O teu perfil aqui no Insta é de estudo da Bíblia. Tu disse que vai me ensinar a estudar a Bíblia, que eu vou ficar mais sábio. Ok. Só que a gente precisa entender o seguinte: existem coisas que estão lá na Bíblia que grandes teólogos ainda não conseguiram entrar em consenso, não conseguiram entender. Então, nós precisamos nos achegar à palavra de Deus com humildade. Porque o que acontece? Se você acha que você sabe de tudo, que você já tem tudo, você é como um copo de água desse aqui que está cheio. Por mais que Deus queira derramar mais dele em você, não tem espaço. Você está cheia de si, você está orgulhosa. Então, um dos princípios mais importantes para a gente se achegar à palavra de Deus é com o coração humilde. E aí, gente, a Bíblia, a gente precisa entender que a palavra de Deus, colocar em prática, colocar esses princípios aqui que eu falei para vocês em prática, eles mudam a nossa história. Eles mudam a rota do nosso destino. Quem tá aqui comigo há mais tempo, que já ouviu a minha história, não é a minha história que eu vou contar aqui hoje, mas só para resumir, eu sou uma mulher que conheço a Jesus desde que eu sou criança. Nasci num lar cristão, mas eu não tinha vida com Deus. Eu era esse fariseu ali, que conhece muito, mas não vive nada.
E durante muitos anos eu vivi aprisionada em mentiras, né? Vivendo várias coisas que não eram da vontade de Deus, fora do propósito de Deus. Por quê? Porque eu não colocava esses 5 princípios. Mas o exemplo que eu separei aqui pra você é de uma mulher que na Bíblia ela não era ninguém. Se você pensa assim, ai, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho assim valor nenhum, eu não sou assim, não sirvo pra nada. Existem pessoas na Bíblia que eram bem menos valiosas que eu e você, né? Aos olhos humanos, quando a gente vê o começo da história. Quem era essa mulher, Pri? A mulher que eu tô falando aqui é Esté. Quem aqui conhece a história de Esté? Coloca aí pra mim, eu conheço ou não conheço? Esté, gente, vamos lá. Ela era órfã, ela era exilada. Pri, o que significa ser exilada? Significa que o seu país de origem entrou em guerra com outro país. O seu país perdeu. E o país dominante arrancou você da sua terra e levou você para outro lugar. É, por exemplo, o que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, também com os judeus, que foram levados para o Holocausto. Eles foram arrancados dos países que eles viviam e levados para campos de concentração na Polônia, na Alemanha e por aí vai, certo? Então, o exilado é uma pessoa que é arrancado da sua própria terra. Só que Esté, ela não tinha pai e mãe, ela era exilada, ela era pobre e ela ainda vivia uma identidade dupla. Como assim, Pri? Ela era judia, ela e o tio dela, que era Mardoqueu, né? Só que eles não contavam pra ninguém. É como se hoje você frequentasse a igreja escondido, você servisse Jesus, mas é tudo escondido. Ninguém no seu trabalho sabe, ninguém na sua escola, ninguém na sua rua, ninguém que convive com você sabe que você é cristã. E aí, gente, e qual é o problema dessa identidade dupla que Esté tinha? É que nas leis judaicas da época que ela vivia, para ela fingir que ela não era judia, ela precisava quebrar várias e várias leis. Ou seja, ela era alguém que conhecia a palavra de Deus, mas que não vivia. Ai, Pri, por que ela fez isso? Era por medo, papapá. Não dá tempo pra gente aprofundar aqui na aula de hoje, mas a verdade é que ela servia a Deus às escondidas, ok? E aí, até o dia que Deus decidiu entrar na história de Esté e mudar a história dela. Só que olha como foi que operou essa mudança. Imagina que você, né, é uma moça solteira, virgem, e do dia pra noite aparecem soldados na sua casa que vão sequestrar você e levar você obrigada ao palácio do rei. Porque, gente, a gente tem uma visão do livro de Esté assim muito romântica, né? Ai, o rei separou as virgens mais bonitas para um concurso de beleza. Não existia concurso de beleza, gente, era um sequestro. Moças mais pobres, moças, né, que bastou ser bonita e bastou ser virgem, eles levavam. Sem o consentimento, sem a família deixar, eles levavam de qualquer maneira, tá? Então, a gente precisa entender que a história de Esté não é nenhum conto de fadas. E aí, Esté, ela saiu de órfã, dentro dos planos de Deus, a rainha. Mas ela continuou, o que a gente chama aqui de crente 007. Até que chegou um dia que ela precisou decidir se ela ia viver a identidade e o propósito de Deus, ou se ela ia ficar na dela, né, e fazer como se não fosse com ela. E aí, não dá tempo, né, óbvio, aqui nessa aula eu explicar tudo pra você da aula de Esté, mas eu quero ler com você aqui só uma parte do capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: Mardoqueu enviou esta resposta a Esté: Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Quando eu e você, quando nós não vivemos o nosso propósito e a nossa identidade, nós trazemos maldição sobre a nossa vida e sobre a nossa descendência. Quando você se cala, quando você se confunde, quando você não vive aquilo que Deus criou você para ser, as coisas vão dar muito errado. Você vai se ferir, você vai ter dores na sua vida e essas dores vão contaminar toda a sua descendência. E aí, qual foi a resposta de Esté? Tá lá no versículo 15.
Então Esté enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Então, gente, Esté, ela decidiu se posicionar. Esté, ela decidiu sair de uma identidade duvidosa, de uma vida sem propósito, de uma vida de engano, de uma vida de orfandade e ocupar o lugar que Deus tinha dado para ela. Deus, ele deu um lugar. A Bíblia diz que eu e você, em Cristo, nós estamos assentadas nas regiões celestiais. A Bíblia diz que eu e você, nós somos filhas. Só que, como eu falei no começo da aula, até quando a gente vai continuar se posicionando como escrava? Se posicionando como órfã? Nós, assim como Esté, precisamos assumir a nossa posição. E Pri, socorro! Qual é o primeiro passo para fazer isso? O feijão com arroz, a vitamina BO que eu falei com vocês. Bíblia e oração. Você precisa se colocar diante da Bíblia, entender, ouvir a voz de Deus, entender a vontade de Deus para a sua vida e aplicar, ok? Então, nós precisamos ser sábias e corajosas como Esté. E o primeiro passo é sempre o mais simples. Às vezes, a gente quer uma mudança radical na nossa vida. A gente quer destravar o propósito, a gente quer viver coisas sobrenaturais, coisas grandes, sendo que nós não temos sido fiéis nas pequenas coisas. Se você não é fiel no pouco, Deus não vai colocar você sobre o muito. Se você não é fiel no pouco, que é sentar e ler a sua Bíblia e estudar, como que você vai ter mais revelação de Deus? Entendido? Então, gente, para você que chegou até aqui comigo, tá? Eu quero dar para você a oportunidade de, através do estudo do livro de Esté, entender algumas coisas. Primeiro, colocar em prática esses princípios que eu falei aqui para vocês, de estudar a palavra de Deus, de mergulhar, de entender. Segundo, conhecer mais de Deus e com isso entender a sua identidade e o seu propósito. E assim como Esté, você deixar de ser uma órfã, você deixar de ser uma pessoa que se esconde, que se desvia do propósito de Deus e ser uma mulher corajosa, cheia do Espírito Santo, que vive à vontade de Deus. Pri, como é que a gente vai fazer isso? Através do estudo do livro de Esté, versículo por versículo. Gente, eu, Pri, não conheço nenhuma outra forma de mudar a sua mentalidade. Eu não conheço nada que funcione melhor do que a palavra de Deus. É o que eu tenho vivido desde os meus 5 anos de idade. É o que eu tenho colocado em prática. E é o que eu há vários anos ensino aqui na internet com as minhas alunas. Então, no curso de Esté, você vai entender a palavra de Deus. Você vai entender ali o livro de Esté. Vai pegar os princípios básicos, os primeiros passos para você estudar a Bíblia, ok? E você vai entender, através da história de Esté, a sua identidade e o seu propósito. Esse é um curso novo que eu, Pri, estou abrindo as vagas dele hoje. Quem é aluna mais antiga sabe que eu gosto de honrar, de presentear as primeiras alunas. Então, o que você vai receber lá dentro do curso de Esté? Você vai ter as aulas gravadas, são mais de 12 aulas, estudando capítulo por capítulo o livro de Esté. Tem aulas bônus, certo? Você tem um PDF completo, né? Com tudo que está sendo estudado ali no livro, indicação de outros livros que você pode aprofundar, com todo o estudo, tudo direitinho, todo o texto da Bíblia, todo marcado, com as marcações coloridas que eu faço, eu mostrando, explicando para você como fazer, ok? E de presente eu separei 2 presentes para quem entrar hoje no curso de Esté. Primeiro presente, o estudo do livro de Ruth completo para complementar o conhecimento, tá? Sobre a sua identidade e o seu propósito. Porque lá no livro de Ruth vai falar também muito disso, do favor de Deus, de você se posicionar de forma correta. E também, ok? Falei com o senhor, meu marido, Tércio, e para as alunas que entrarem hoje, vocês vão ganhar de presente uma mentoria ao vivo, que nós ainda vamos liberar a data, tá bom? Com o Tércio sobre identidade e sobre propósito.
compartilhando todo o conhecimento, todas as ferramentas que ele tem para vocês acerca disso, beleza? Pri, e quanto que eu vou investir no curso de Esté? O que é que eu pensei? Eu quero algo que seja acessível, que todo mundo que tá aqui possa entrar no curso, né? Quem aqui me conhece sabe que a gente tem cursos mais avançados que duram o ano todo, mas eu também sempre priorizo ter produtos acessíveis, até pra você dizer assim, ai Pri, eu tô aqui pela primeira vez, nunca estudei com você, não sei como é o seu método. É legal você testar antes de vir para um curso mais aprofundado comigo, mais demorado, certo? Então, o curso de Esté, ele vai ser R$ 97,00, ok? Mas, como nós estamos lançando, eu e Tess decidimos fazer um preço especial no lançamento. Você vai pagar somente R$ 49,90. E aí, o que você vai receber? As aulas de Esté, aulas para cada capítulo de Esté, ok? Você vai receber o curso de Ruth, ok? A mentoria ao vivo e em grupo com o Tess. Pri, como é essa mentoria? Tess vai sentar com vocês, né? A gente vai estar lá. Ele vai explicar sobre identidade, vai explicar sobre propósito. Depois você vai poder tirar suas dúvidas, tá bom? Tudo isso ao vivo para você entender e destravar o seu propósito, certo? E, além disso, tudo isso, né? Todos esses presentes por apenas R$ 49,90. Agora tem mais uma coisa. As 30 primeiras alunas que entrarem hoje vão ganhar de presente o meu e-book Virtuosa. Pri, por que você tá dando esses presentes? Tanto o curso de Ruth, como o e-book Virtuosa, como a mentoria com teste, são materiais que conversam entre si, que vão ajudar você a viver o seu chamado e a viver o seu propósito, ok? Como que vai funcionar, Pri? Eu preciso ser uma das 30 primeiras. Eu quero receber todos esses bônus. Quero ganhar o livro, que é só para as 30 primeiras. Você vai mandar uma mensagem no meu direct. Não tem como mandar aqui agora na live. Você pode sair da live. Manda uma mensagem agora no meu direct. Pri, eu quero o curso de Esté, ok? E assim que eu terminar aqui a live, eu já vou respondendo vocês por ordem de envio das mensagens. Eu vou para a mais antiga e vou começar a responder vocês lá pelo direct. Agora vocês precisam ser rápidas e fazer isso logo, porque Tess também vai daqui a pouco soltar o link lá nos nossos grupos do WhatsApp. Lá tem milhares de alunas e aí pode ser que essas 30 primeiras, né, esse presente que a gente vai liberar para as 30 primeiras, acabe muito rápido, ok? Vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje ou sobre o curso de Esté? Né, para tirar todas as dúvidas e encerrar? Pri, eu já sei que eu quero o curso de Esté. Vai correndo, me manda uma mensagem. Pri, eu quero o curso de Esté no direct, tá bom? Que eu vou mandar o link pra você. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Lembrando, gente, que essa aula aqui vai ficar gravada e vai ficar disponível no meu canal do YouTube à tarde, pra quem entrou depois, tá bom? Sem dúvidas, tudo certo. Posso encerrar e ir respondendo às alunas? Ó, quem quer o curso de Esté? Lívia colocou aqui, ó. Lívia, meu amor, você precisa mandar uma mensagem no meu direct, tá bom? Tinha mais alguém aqui que falou também. Juliana, manda mensagem, certo? Vamos encerrar nossa aula de hoje, tá bom? Próxima quarta-feira estaremos aqui ao vivo, né? Com a nossa aula gratuita e estudando com você mais um pouco da Palavra de Deus, trazendo mais clareza. Lembrando que esse valor especial para o curso de Esté, tá? Não vai ficar muito tempo, ok? Nós vamos em breve tirar esse valor do ar e aí ele vai para o valor normal dele, tá bom? Então, ó, Lívia já mandou, Juliana já mandou, Ive já mandou. Ó, eu não respondi ninguém ainda, não sei se é a Tess que tá respondendo, tá, Lívia? Espero eu terminar aqui a live que eu vou falar com vocês, tá bom? Então, ó, um beijo bem grande pra vocês. Quem entrou depois, vou liberar o replay. Vai estar o link nos meus stories à tarde, tá bom? Deus abençoe você. E você que vai ser minha aluna no curso de Esté, seja muito bem-vinda. Tô muito feliz de estudar, de aprofundar com vocês mais um livro da Bíblia, tá bom? Um beijo bem grande. Deus abençoe muito seu coração. E na próxima quarta-feira a gente tem um encontro marcado.